assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, apesar de estarmos nesse clima aí já pré-carnavalesco, né? Amanhã, sábado e domingo, temos aí ensaio geral na Avenida dos Andradas, com vários blocos, pessoal já entrando no clima de carnaval, e um carnaval esse ano até envolvendo alguns componentes diferentes aqui em Belo Horizonte. Semana que vem até falo disso, até de uma questão política que está por trás desse carnaval. Mas o que eu queria trazer hoje no comentário é uma notícia que me preocupou muito. Eu queria ter a ajuda do nosso ouvinte para saber se há outros relatos desse tipo. Ontem o repórter Vitor Duarte, aqui do Grupo Bandeirantes, da Band Minas, ele mostrou que esses centros, essas empresas credenciadas pelo Detran, que agora o Detran não faz mais, né? Vistorias e outro tipo de serviço, essas empresas terceirizadas para fazer esse serviço, estão entregando um serviço muito ruim. O Vitor foi conferir ontem e eu fiquei assustado, porque a promessa de tirar aquela questão do Detran da Polícia Civil e passar para empresas, para o setor privado poder controlar, era para dar celeridade, era para modernizar o processo. E ontem, depois de uma denúncia que a gente recebeu uma denúncia que o serviço não estava funcionando, o Vitor Duarte foi lá e a gente até exibiu a reportagem ontem nos nossos telejornais. E eu fiquei impressionado. Um motorista familiar que estava lá, estava há 8 horas esperando para realizar um serviço. Tinha uma fila enorme, pessoas também esperando. E aí, conversando com o dono, o Vitor entrevistou o dono da empresa, né? Perguntando o porquê da demora. E ele falou que, apesar de ter sido terceirizado, né, do serviço ter saído aí da mão do governo, ainda depende do sistema do governo. E o sistema cai várias vezes durante o dia, segundo o relato do dono da empresa. O sistema que, né, ainda é do Estado, é o sistema do Detran, cai várias vezes durante o dia. Ontem, durante a reportagem, segundo o relato do dono da empresa ao repórter, o sistema já havia caído 2 vezes, por exemplo, no dia de ontem. E outro problema que ele trouxe, falou que quando o Detran repassou essa vistoria para as empresas privadas, acrescentou uma série de outros itens do que ele não fazia. Ou seja, a vistoria também ficou mais complexa, ela leva mais tempo. Logicamente, a gente procurou o Estado, né, o governo de Minas, para falar sobre esses problemas e tal. E o governo apenas se absteve a falar que existem 200 e tantas empresas cadastradas. Né? Não falou dos problemas específicos, apenas relatou que existem 200 empresas cadastradas. Os serviços podem ser feitos em várias empresas, que a gente teria só em uma. Mas eu fiquei realmente assustado. Inclusive, esse é um assunto que a gente vai voltar aí, tanto na TV quanto na rádio aqui do Grupo Bandeirantes. Vamos voltar a abordar esse assunto para ver como é que está funcionando em outras cidades até. Então, se o nosso ouvinte tiver relatos de como está funcionando, se já teve que usar e se foi positivo, também pode dar o relato. Olha, comigo funcionou perfeitamente, foi célere, bem melhor que o Detran, ou não, né? Ou também corroborar essa denúncia que a gente foi checar ontem em loco e confirmamos aí uma série de problemas, né? Aquela demora que tinha, queda de sistema, e o dono reconhecendo, os próprios agentes que fazem a vistoria, reconhecendo que a vistoria agora é mais demorada porque outros itens foram acrescentados. Eles passaram ali por um treinamento, segundo eles, de 1 semana, mas mesmo assim eles demoram um tempo para fazer a vistoria e é mais complexa do que era realizada antes pelo Detran. Mas eu confesso que eu fiquei preocupado, viu? Porque tirou o serviço das mãos do Estado, e todo mundo reclamava muito desse processo do Detran, que demorava, aquelas filas ali na Gamileira, né? Tal, aquela coisa toda. Tirou com a promessa de celeridade para também aliviar o Estado, deixar esses funcionários públicos para outras atribuições. Mas pelo que se viu, pelo menos nessa empresa, volto a falar, foi uma denúncia que a gente recebeu e a gente foi lá conferir e realmente havia problemas, não está funcionando bem. Nesse caso desta empresa não está funcionando bem, mas como são muitas empresas credenciadas no estado inteiro, a gente vai com a reportagem em outras, mas acho muito importante o ouvinte também trazer pra gente se ele tem notícia, se ele foi, né, se está funcionando ou não. No caso de ontem, a gente escutou um motorista e me fugiu o nome dessas pessoas, que aí quando a gente compra um carro, elas vão lá resolver tirar documento pra gente. Um despachante. Ele falou que estava impressionado com a demora.
Ele falou que estava pior do que antes, né? Foi o relato que ele deu ao repórter Victor Duarte, falando que estava pior do que a época do Detran, que ele estava lá 8 horas esperando para poder liberar vistoria de veículos. Olha que situação. Então a gente conta com a participação dos nossos ouvintes para trazer esses relatos. Conta pra gente, você já foi nesse novo sistema do Detran? Funcionou? Não funcionou? Foi maravilhoso? Foi super eficiente ou não? Tá tão ruim quanto era antes ou tá até pior, como a gente mostrou ontem na nossa reportagem? É isso. Lucas, Luciana.